esta noite para a abertura do semestre letivo. E nós já vamos começar com o pronunciamento do presidente da Assembleia Legislativa. Tá? Então, a diretora vai falar e logo em seguida ele abre. Boa noite a todos e todas. Que bom podermos estar aqui para a abertura de mais um semestre letivo e para a primeira turma, o último semestre letivo. Então, tanto da turma presencial quanto da turma do EAD. Então, nós temos aí, em cada município desse estado, um aluno ou uma aluna que também colará grau agora no final desse semestre. Então, queria primeiro saudar o nosso presidente, que em todas as aberturas dos nossos semestres letivos estava aqui conosco. Eu não canso de repetir, e sei que temos docentes novos iniciando no nosso quadro, temos o nosso convidado hoje para a nossa aula magna, professor Alberto Papaléu. Eu não canso de repetir que, de todos os grandes feitos do nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Chicão, esse é um feito, um legado que vai marcar o resto da vida de cada um e cada uma dos nossos alunos e alunas. Porque construir um processo de educação superior, diplomar alunos em gestão pública, faz com que a gente tenha a certeza e a garantia da qualidade do atendimento do servidor, tanto da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, quanto das nossas câmaras municipais. Então, esse, presidente, é um projeto que a gente não cansa de agradecer, não cansa de festejar, porque de tudo que fica das obras físicas, que são muito importantes, a obra intelectual, a obra da mudança de chave, quando a gente se depara com conhecimento, quando a gente entende a importância de transformar as informações em conhecimento e desenvolver na prática, no dia a dia, do trabalho de cada um e de cada uma, dentro desse mundo legislativo, que é tão importante para a construção de políticas públicas, para que todos os poderes executivos, estaduais e tanto municipais, possam desenvolvê-las, é fundamental. Então, eu queria iniciar agradecendo, e eu sei que eu falo em nome de todos os nossos alunos e alunas, porque eles não faltam, eles estão aqui todas as noites, eles constroem as suas equipes, eles desenvolvem estratégias para poder estudar, para poder dar conta dos conteúdos. E a minha fala com os professores, fizemos reunião com os professores agora, semana passada, quinta-feira, não foi, Fábio? Nós fizemos a reunião e eu disse para eles, para os professores, a disciplina é de vocês, a avaliação é de vocês, o que eu repito todo semestre, a avaliação é de vocês, a disciplina é de vocês desenvolvem o trabalho, a metodologia, o trabalho com eles, mas tenham certeza que eles respondem, porque nós já vamos formar a primeira turma, é uma turma, e a segunda também é uma turma muito exitosa, e são turmas que desenvolvem aí todos os dias esse trabalho, aprendendo, construindo conhecimentos e já aplicando. Eu tenho certeza que antes de formar, a Assembleia e as câmaras já mudaram com o conhecimento que eles têm. Então, eu queria lhe agradecer, dizer da importância de nós estarmos aqui. Queria pedir para os nossos docentes virem aqui à frente, para o nosso presidente, os nossos alunos conhecerem os novos, né? Por favor, venham aqui, professora Rose, professora Kátia, professora Cacilene, professor Edgar, professor Marcelo, professora Lúcia, professora Fábia, mais para cá, tá, vem, Fábia, mais para cá, e outros docentes que não puderam estar hoje aqui, porque ministram aulas à noite também em outras instituições, então, como não é o seu dia de aula, e as aulas já iniciaram em outras instituições, eles já estão ministrando aula. Então, eu falo, professora Betânia, não dá para ir, mas a gente vai estar aí com esse compromisso de assiduidade, de pontualidade, de respeito aí por esse trabalho. Eu queria apresentar para vocês, tem professores novos no quarto período, tem professores do terceiro período que já estiveram com a gente no terceiro período passado, com a primeira turma, e agora vão para a segunda turma. Então, são pessoas que
dentro dessa matriz que nós escolhemos, presidente, que é uma matriz que totalmente voltada para esse líder que eu digo, que é um líder público, né? Porque é um gestor líder, é alguém que vai efetivamente pegar todas essas gamas de conhecimento que a gestão nos dá, aplicado a esse mundo que é muito importante, que é o mundo público, é um mundo que tem nuances muito específicas, que a gente precisa cada vez mais se debruçar, entender, a legislação muda, os procedimentos mudam e a gente precisa cada vez mais entender. Então, essa equipe, elas sempre são convidados a pessoa com muita experiência para que a gente possa ter aí a certeza e a garantia de tudo aquilo que você me pediu quando você me convidou para vir para cá, que você disse, eu quero o melhor curso de gestão pública dentro de uma Assembleia Legislativa. Então, esse eu tenho certeza que é o melhor curso de gestão pública dentro das Assembleias Legislativas. Eu vou rapidamente só dar o microfone para eles se apresentarem. Boa noite a todos, meu nome é Edgar Dias, sou formado em administração e doutor em administração. E é uma satisfação fazer parte desse quadro docente e trazer o ensino de qualidade e a formação de servidores públicos cada vez mais competentes. A minha disciplina é de gestão de materiais e patrimoniais. Boa noite a todos, a todas. Para quem não me conhece, sou o professor Marcelo Pinheiro e a gente vai trabalhar já uma nova oportunidade, né, que a gente trabalhou no semestre passado, com a disciplina de licitações e contratos. Perfeito? E estamos aqui firmes e fortes para mais um desafio, né, e ajudar aí no que a gente puder com essa troca de experiências, que é muito importante. Boa noite. Kátia Santos, sou assistente social de formação, mestre em educação. E neste semestre nós vamos trabalhar com a disciplina de estratégia de planejamento e gestão pública. Boa noite a todos. A minha disciplina é contabilidade aplicada à gestão pública. Eu já estou aqui na segunda turma. É uma experiência maravilhosa. Eu sou servidora da Secretaria da Fazenda. Estou implantando o sistema de custo do governo do Estado do Pará. Boa noite, eu sou Cassilene Tavares, doutora em Educação, e vou estar aqui trocando experiências com vocês com a disciplina de Políticas Públicas e Inclusão. Muito obrigada. Boa noite, eu sou Maria Lúcia, sou assistente social, mestre em Serviço Social e Políticas Públicas e continuo mais um semestre na Fundação, ministrando a disciplina de Planejamento, Avaliação de Políticas Públicas. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, sou professora Fábia, assistente social e doutora em administração. Este semestre nós vamos estar aqui ministrando elaboração, gestão, avaliação de projetos sociais. Então, agradecendo aí a vocês, eu passo aqui a palavra para o nosso cerimonial. Enquanto os professores sentam, eu vou convidar para fazer uso da palavra o presidente da casa, deputado Chicão. Boa noite a todos e a toda. Nós tivemos o primeiro governo do PT e a governadora era mulher, ela sempre inseriu todos e a todas também, né? Então, desde essa época do governo da Ana Júlia, que virou praxe os cumprimentos, muita gente fazer dessa maneira, cumprimentar a todos e a todas. Mas eu queria cumprimentar a Betânia, que já teve a oportunidade de se pronunciar, e dizer que a Betânia foi a grande mentora, né, para que a gente pudesse chegar nesse momento aqui de termos turmas com programações já de
colação de grau, de formação. Se Deus quiser, no final do ano nós teremos essa oportunidade. E parabenizar vocês também, porque quando chega uma determinada fase da vida, as pessoas sempre se acomodam. Muitos acham que aquilo que conseguiram, aquilo que conquistaram é o suficiente para viver e está bom. E vocês dão uma demonstração para a família, para os amigos, que estudar sempre é bom. Eu sempre quero festejar e abraçar as pessoas que têm essa visão, que buscam isso para as suas vidas. Eu sou funcionário efetivo da Assembleia Legislativa. Eu entrei aqui, se não me falha a memória, em 1985. E eu vejo pessoas que entraram junto comigo naquela época, fazendo a mesma coisa que se fazia há 30 anos atrás. E a pessoa não teve a preocupação de fazer um curso, de buscar um aprimoramento, de buscar uma faculdade, para tentar pelo menos galgar alguma coisa, até financeiramente, dentro do serviço público. Então eu quero parabenizar vocês, porque sei que muitos, né, têm que conciliar o estudo com o trabalho. E isso não é muito fácil, principalmente as mulheres, mas também os homens, né, de uma maneira geral, todos. Às vezes tem a família, tem os filhos, tem o trabalho, tem a preocupação do dia a dia e ainda tem que tirar um tempo para poder estudar, para poder se aperfeiçoar. Mas é muito importante que a gente não abra mão do conhecimento. Não conheço nenhuma sociedade no mundo que tenha conseguido melhorar, seja condição financeira, seja qualidade de vida, se não tenha sido através do conhecimento. Então é muito importante a dedicação que vocês estão tendo também de presença. A Betânia me informava ainda agora que a presença é muito boa, é muito alta, e me dava um número, que é um número que nos deixa também muito alegre, que nós temos, sem colocar a Câmara de Parauapebas, sem contar com a Câmara de Parauapebas, nós temos em torno de 250 alunos. Isso é muito importante. No início, nós tivemos algumas dificuldades, porque nós não tínhamos como pagar os professores legalmente. Era proibido pelo orçamento da Assembleia Legislativa de fazer esses pagamentos. E muitos professores fizeram e deram aulas aí acreditando que um dia iriam receber. Então, eu sou muito grato também a essas pessoas que estão desde o início e que deram e estão dando a sua parcela de colaboração, até com sacrifício pessoal, né, de usar o seu tempo e, às vezes, ter essa demora para poder receber uma coisa que era a sua atividade profissional de ensinar. Portanto, eu fico feliz por esse momento. E eu, Betânia, quando fui secretário de Estado, e hoje nós temos a felicidade de termos esse curso, né, de gestão em várias câmaras municipais, eu fui secretário de Estado durante 2 períodos. Uma, quando eu fui secretário de Obra do Estado, no governo da Ana Júlia, e quando eu fui secretário de Transporte no governo do PSDB do Jatene. E uma das grandes dificuldades que até os prefeitos, suas assessorias tinham, inclusive assessorias técnicas, era de apresentar projetos, era de fazer um plano de trabalho. A dificuldade que às vezes a André, que já me acompanha há muito tempo, nós às vezes tínhamos que tirar um grupo de funcionários da secretaria para que esses funcionários ficassem à disposição para ensinar essas pessoas como deveriam fazer. E era uma dificuldade, e acredito, ainda hoje, semana passada, nós tivemos um evento lá no Palácio do Governo, com a presença do ministro Jader Filho, ministro das Cidades. Ele dizia que um dos grandes problemas dos recursos do Minha Casa Minha Vida, ou de alguns programas vinculados ao Ministério das Cidades, ainda não terem chegado em vários outros lugares do Estado, é a dificuldade de se fazer projeto. Então, quando a gente volta
né, as nossas atividades, para treinar, para capacitar quem tem a obrigação de ajudar a melhorar a vida das pessoas, que é o serviço público, eu só tenho que ficar alegre com esse tipo de atividade que hoje a Assembleia Legislativa, através da Escola do Legislativo, estende a todas as câmaras municipais, aos servidores públicos, de uma maneira geral. Então, eu queria agradecer a Betânia, agradecer os professores, agradecer os alunos que têm se dedicado, que têm participado, e dizer que nós, se temos alguma coisa a dizer que fizemos e estamos felizes em fazer durante o meu período à frente da presidência da Assembleia, é justamente essa parte da gestão pública, do curso de graduação que hoje nós conseguimos implantar e temos, se Deus quiser, no final do ano, a oportunidade de dizer para todo mundo que estamos formando a primeira turma em gestão pública. Então, é uma alegria participar desse momento com vocês. E dizer também para vocês, a Betânia me disse que as turmas estavam criando uma comissão, né, para fazer caixinhas, para se organizarem. A Betânia vai ficar responsável depois de organizar isso com vocês, para que a gente possa fazer uma festa bonita, uma festa de graduação. Uma festa de graduação de que vocês são merecedores, tá? Portanto, meu muito obrigado, meu abraço carinhoso a cada um de vocês e fiquem com Deus.
Por favor, peço a todos para que tomem seus assentos para dar continuidade à programação. Tá. É melhor. A mesa vai ficar ruim. Tá. Pode sim. Gente, antes da gente iniciar a nossa aula magna com o professor Alberto Papaléu, que gentilmente nos atendeu o pedido de vir conversar com vocês, com grande experiência que ele tem, acalmando o coração da segunda turma. Cadê a segunda turma? Onde está a segunda turma? Segunda turma, amanhã começam as aulas aqui também. Primeira turma, onde já está sempre, aqui no auditório. Segunda turma, na sala multiuso. Tudo ok, tá? Então, vocês vão ficar na Alepa o semestre inteiro já na sala multiuso. Que vocês sabem, entra pelo térreo, vai até o final. Todo mundo sabe onde é, né? Eu que me perco. Mezaninho, na sala multiuso, tá? Mas os professores que não sabem, a gente, quando acabar aqui, faz um tour e já leva lá. Entra pela frente da Alepa, vai até o final, sobe uma escada. Que é essa? Sala das comissões multiuso. Tá tudo já programado, o Reginaldo já nos deu ok. Não começou ontem porque teve um probleminha de som, o Reginaldo já sanou, tá tudo ok. Então, amanhã, turma 1 aqui, turma 2 lá, todo mundo junto, tá? Nós não vamos esse semestre para o conselho, porque já temos uma sala aqui que nos comporta, e para vocês é muito melhor, porque você já está no seu local de trabalho, você já só estávamos no conselho, porque nossa sede ainda não está pronta. Mas, segundo informe importantíssimo, quando vocês se formarem, já vão fazer a pós-graduação na Escola do Legislativo. Mas quem vai falar isso é o presidente. Gente, deixa eu fazer o registro do professor Mauro Leônidas, que é do Conselho Deliberativo da Escola do Poder Legislativo do Estado do Pará. Bem, vamos agora para a palestra. A palestra tem como tema Ética e Cidadania na Gestão Pública. Será proferida pelo professor Dr. Alberto de Moraes Papaléu, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direitos Fundamentais da UNAMA, professor do Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento para Sociodesenvolvimento da Amazônia e da Graduação de Direito da UNAMA, pesquisador do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Sustentabilidade Ambiental e Socioeconomia, CNPq. Recebo com uma salva de palmas o Dr. Alberto de Moraes Papaléu, que será o palestrante desta noite. Boa noite. Gostaria de saudar a todos e todas na noite de hoje, em especial a uma pessoa que veio aqui, minha esposa, Mônica. Eu quero dizer para vocês que, como a vida de cada um, né, nossa vida ela é desafiadora, né? Minha esposa teve um pequeno problema de saúde durante o dia, a gente saiu da Unimed tem algumas horinhas, mas ainda assim ela aceitou vir aqui comigo para ser torturada por meia hora para me ouvir falar. Então, mais uma vez a gente tem que louvar a resiliência da mulher brasileira. Mulher brasileira essa que ganhou, salvo o melhor juízo, todas as medalhas de ouro das Olimpíadas, não é isso? Então, o tema da nossa palestra da noite de hoje é Ética e Cidadania na Gestão Pública. Bem, para a gente poder começar a falar sobre esse tema, eu queria dividir a minha apresentação em 4 partes. Num primeiro momento, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos gerais sobre a disciplina da ética. Num segundo momento, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre cidadania. Num terceiro momento, eu vou apresentar para vocês um pouco de gestão pública no sentido da nova gestão. E,
para finalizar, vou apresentar algumas conclusões sobre todo esse percurso metodológico que eu apresentarei para vocês na noite de hoje. Então, para a gente poder começar, eu sempre tenho um hábito de dar títulos para as conferências que eu vou fazer de maneira oral. E o tema é, repito, ética, cidadania na gestão pública. E eu, muito influenciado pelo autor escocês Alasdair MacIntyre, que escreveu o livro Depois da Virtude, né, eu dou o título da palestra de hoje como A Virtude do Agora. E eu explico para vocês por quê. MacIntyre, no livro dele, Depois da Virtude, começa na introdução apresentando o que ele chama de uma sugestão inquietante. E que sugestão inquietante é essa? O MacIntyre, ele começa a descrever um cenário pós-apocalíptico em que houve uma grande guerra, a quantidade de pessoas no mundo diminuiu e essas pessoas elas foram perdendo contato com a tecnologia do passado, com os livros do passado. Não se lia mais os livros que se leem hoje, não se usavam mais as técnicas, métodos, não se pensava na ciência como se pensa hoje. O tempo foi passando, gerações vieram depois, e as pessoas que sobreviveram, elas tinham acesso, por exemplo, a um microscópio, mas elas não sabiam como usar. Elas tinham acesso a livros de física, mas não entendiam o que era física. Elas tinham acesso a livros de pedagogia, mas não sabiam como aplicar a pedagogia. O MacIntyre, ele usa essa metáfora para ele dizer para a gente, no final das contas, que esse cenário pós-apocalíptico é o que acontece com a ética nos nossos dias. Houve uma grande cisão, houve uma grande divisão que vai de Aristóteles até os tempos de hoje. O MacIntyre, inclusive, chega a dizer que tudo que veio depois da concepção aristotélica de ética, ética como virtude, se tornou ou uma negação do Aristóteles ou uma tentativa de comprovação de que o Aristóteles estava certo. E isso é muito curioso, porque quando você faz esse percurso e você volta para Aristóteles, você vai ver ali a grande primeira obra, o compêndio, que vai reunir o conhecimento e a reflexão sobre ética que se tinha na Grécia, que é o livro Ética a Nicômaco. E você vai encontrar ali uma primeira pergunta, uma questão inicial, que é o Aristóteles dizendo o seguinte: mas, afinal de contas, qual é o propósito, qual é o sentido da existência do homem? E essa pergunta ela pode ser feita para nós na noite de hoje da seguinte maneira: por que é que nós aceitamos estar sentados aqui? Por que é que nós aceitamos fazer um curso? Por que é que nós aceitamos acordar todos os dias de manhã para ir para os nossos trabalhos? Por que é que nós aceitamos, então, fazer tudo o que fazemos? E o Aristóteles, ele, de maneira muito sagaz, vai trazendo aqui várias respostas. Ele vai dizer, por exemplo, olha, você pode colocar como propósito, sentido para a sua vida, conquistar posses, conquistar reconhecimento, atingir determinados objetivos, reunir patrimônio. Mas no final das contas, o Aristóteles diz que nada disso representa aquilo que ele chama de virtude. Se você tem como pretensão, por exemplo, estudar, para ser reconhecido enquanto uma pessoa que sabe muito sobre aquele tema, o Aristóteles vai dizer, beleza, então se é isso que define a tua existência, quando as pessoas começarem a te aplaudir depois que você falar, você já pode morrer. Você já atingiu o objetivo, então você não precisa de mais nada. Se seu objetivo é conquistar o sonho da casa própria, se seu objetivo é ter o carro do ano, quando você atinge ele, acabou a sua existência. Você não precisaria de mais nada, porque se completou o teu ciclo. Então Aristóteles diz, não me parece ser certo, não me parece ser justo dizer que a finalidade da existência do homem se resume a essas conquistas materiais. Na verdade, o que Aristóteles vai dizer é que o fundamento da existência do ser humano pode se resumir numa palavra grega, eudaimonia, ou felicidade. Eu sempre uso o exemplo que nenhum de nós gostaria, por exemplo, de ser convidado para trabalhar com fezes.
Mas eu quero te dizer que a primeira vez que eu troquei a fralda do meu filho, eu fiquei muito feliz. Porque eu sabia que eu estava cuidando de alguém. Porque eu tinha a plena convicção de que eu estava dando amor para alguém. E ali naquele momento eu percebi uma coisa. O meu projeto de vida era a felicidade de outra pessoa. Assim nós pensamos no casamento. E isso é uma coisa muito legal, porque quando você toma isso para você, você vai entender que de fato, o Aristóteles tem certa razão nesse sentido. A gente aceita acordar de manhã para fazer tudo o que a gente faz, porque o nosso objetivo não é o carro, o nosso objetivo não é o dinheiro, o nosso objetivo é felicidade. Nós queremos ser felizes. Vocês estão aqui na noite de hoje não é porque vocês querem entender o que eu estou falando. Na verdade, vocês querem passar por essa etapa para que quando vocês cheguem lá no final, vocês possam receber de volta toda essa felicidade no empenho, no esforço que vocês implantaram para poder estar aqui e concluir esse curso. Mas, se isso é um fato, o Aristóteles vai dizer para a gente que nós podemos buscar a nossa felicidade utilizando diversos caminhos. Nós podemos chegar na felicidade tomando diversas decisões. E é aí que o Aristóteles começa a desenhar para a gente de maneira mais clara o que é a ética. Porque ele vai dizer, ou você busca a sua felicidade trilhando o caminho das virtudes, ou você busca a sua felicidade trilhando o caminho dos vícios. Quando você pensa dessa maneira, então agora você tem que definir o que é um vício e o que é uma virtude. O Aristóteles tem uma explicação bem objetiva sobre isso, e ele vai dizer para a gente que um vício é toda aquela busca por felicidade que acaba gerando um mal ou um prejuízo para você ou para as outras pessoas. Um exemplo que eu dou para que a gente possa entender é o exemplo do alcoolismo, tá? A pessoa que ingere bebida alcoólica, ela vai ingerir o primeiro copo, vai ficar um pouquinho mais alegre, o segundo vai ficar feliz, o terceiro vai ficar mais feliz, o quarto vai começar a chorar, e aí vocês sabem como é que funciona todo esse estado. Mas essa pessoa pode dizer, eu estou me sentindo feliz porque eu estou ingerindo bebida alcoólica. Mas se há aqui um diagnóstico de alcoolismo, a pessoa não percebe, mas ela está causando prejuízo para ela própria, porque ela vai ter depois alguma doença, ela pode ter uma cirrose, ela pode dirigir embriagada, bater o carro, pode ter um prejuízo material, pode ter um prejuízo para a sua saúde física, pode ter um prejuízo depois para a sua saúde mental. Então, você pode perceber que isso pode gerar um prejuízo para ele, mas também pode gerar um prejuízo para a família dele. Porque você vai ter que, então, ver um filho todos os dias vendo um pai chegando alcoolizado. Você vai ver essas influências em torno de toda a família que vai ter que mudar toda a sua rotina para poder, estar ali prestando cuidado para aquela pessoa. Então, nesse sentido, o Aristóteles entende que podemos buscar felicidade ou satisfazer nossa pretensão de felicidade através dos vícios ou através das virtudes. Vícios entendidos aqui enquanto aqueles atos, aquelas buscas que o ser humano faz que geram prejuízo para ele ou um prejuízo para outros. Olhando na perspectiva contrária, as virtudes, elas são um pouquinho mais difíceis de ser explicadas. E o Aristóteles, ele vem com um catálogo de virtudes. Ele vai estabelecer um rol de virtudes. E ele vai estabelecer uma fórmula matemática para você poder chegar no conceito de virtude. E ele vai dizer, dentre outras coisas, a virtude é o ponto arquimediano entre dois excessos. Aí você pensa, não, agora realmente, eu estava até entendendo, e quando começou agora nessa parte, misturou matemática com filosofia e me perdeu. Mas deixa eu dizer uma coisa, vamos pensar em dois excessos. De um lado você tem covardia, de outro lado você tem bravura. O que é um cara covarde? É aquele cara que teme tudo. Uma pessoa que corre de tudo, não é? E o que é uma pessoa que tem bravura? É uma pessoa que enfrenta tudo. Onde é que está a virtude? A virtude está na covardia ou a virtude está na bravura? Aristóteles responde, ela é o ponto arquimediano, ou seja, ela é o meio termo entre covardia e bravura. O que é a virtude, então? Coragem. Coragem não significa você enfrentar todo o desafio de peito aberto. Significa, na verdade, que você reconhece que tem um risco,
mas você assume esse risco e você segue, consciente de qual pode ser o resultado. Mas você está precavido, você está precavida. É assim que funciona a coragem, entendeu? Eloquência é uma virtude, mas como é que eu pratico a eloquência? A eloquência ela está no meio termo entre a timidez, que eu não consigo falar, eu tenho medo de falar, e a verborragia, em que eu falo, abro vários assuntos e não fecho nenhum. Eloquência está bem aqui no meio, em que eu sou consciente de que eu posso errar. Eu sou consciente de que eu posso falar sobre temas que eu não domino. Então, para que eu possa ser eloquente, eu vou me habilitar a falar sobre esses temas. Eu vou estudar, eu vou preparar um texto, eu vou preparar um roteiro, eu vou fazer alguma coisa e eu vou treinar, vou para frente do espelho, vou falar, vou me filmar, vou corrigir isso, vou corrigir aquilo. E assim a gente vai desenvolvendo essas virtudes. A grande questão é que após a ética Nicômaco e após a chamada ética das virtudes, nós vamos entrar na Idade Média e aqui a gente vai ter um outro grande teórico que foi, na verdade, um aristotélico chamado de São Tomás de Aquino. E o Aquino, ele vai fazer uma divisão que é muito importante, porque a partir de Aquino, nós não vamos falar simplesmente em virtudes, como pontos arquimedianos que são meio termo entre duas coisas. Nós vamos falar de virtudes que são divididas da seguinte maneira: ou você vai habilitar as virtudes da inteligência, ou você vai habilitar as virtudes morais. E aqui você pode fazer uma distinção: virtudes da inteligência como inteligência e virtudes morais como sabedoria. Como é que funciona isso? Existem 4 virtudes morais, chamadas também de 4 virtudes cardeais. São elas: temperança, fortaleza, justiça e prudência. São as 4 virtudes que São Tomás de Aquino vai denominar como sendo aquelas que você tem que buscar de espírito, aquelas virtudes que você tem que cultivar o hábito, a prática, todo dia, para que você possa atingir a excelência. Fortaleza, para você resistir a tentação de buscar a felicidade num vício. Temperança, para você dar a outra face, respirar 5, 6, 7 vezes, para você não deixar, seu coração ficar com raiva na hora de dar uma resposta. Prudência, para que você utilize aquilo que você conheceu na prática. Você não pode rejeitar o conhecimento prático, o conhecimento vivencial, experiencial, na hora de você produzir ciência, na hora de você produzir conhecimento. Ele é um conhecimento importante. Eu já vou falar por que eu estou fazendo essa sessão tão rigorosa. E o último é a justiça. Nós temos que buscar a justiça. A justiça ela pode ser definida e pode ser entendida aqui nesse contexto como uma decisão que ela não precisa agradar a todos, mas que ela precisa ser racionalmente justificada, e essa justificação tem que ser entendida por todos. O grande exemplo disso é a sabedoria da justiça no famoso caso de Salomão, sobre quem deve ficar, com quem deve ficar o bebê, Qual das mães é a verdadeira mãe do bebê? Então, aqui nesse sentido, pessoal, nós temos toda essa construção da chamada ética das virtudes. E por que o MacIntyre vai dizer que existe um abismo entre essa ética que eu estou explicando para vocês e a ética que a gente vai desenvolver a partir da modernidade? Porque, de fato, existem 2 problemas aqui. O primeiro é aquilo que nós podemos chamar de falácia do naturalismo ou falácia natural. Muitos autores, no início da modernidade, eles vão negar tudo que foi produzido na Idade Média, partindo da premissa de que o conhecimento medieval, ele partia de uma premissa falha, que era ele ser teocêntrico, ou seja, fundado, firmado na ideia de que Deus era o início, meio e o fim da produção de todo o conhecimento. E para que eles possam fazer essa crítica, eles não vão simplesmente negar a existência de Deus, mas eles vão fazer isso do ponto de vista de que não é possível se conhecer Deus, porque se ele é pura bondade, o ser humano ele só conhece parcialmente o que é bondade. Então, se o ser humano conhece parcialmente o que é bondade, ele não consegue ver Deus por inteiro. Está dando para acompanhar o argumento? Então,
a falácia do naturalismo, ela vai influenciar a concepção de ética, porque ela vai criticar o São Tomás de Aquino, dizendo que esse homem moral que o São Tomás de Aquino tentou descrever através do Aristóteles, ele não existe. E ele não pode ser tudo isso que o São Tomás de Aquino está tentando dizer que ele é. E aqui, então, começa a primeira grande questão, que é a falácia do naturalismo, ela vai, de um certo modo, afastar Deus da equação da concepção do que é ética e virtude. Uma segunda questão que vai ser enfrentada é a divisão entre o conhecimento técnico, o conhecimento científico e o conhecimento prudencial. E o grande expoente disso é um camarada chamado Immanuel Kant. O Kant, ele vai fazer essa divisão, essa separação. E ele ainda vai colocar mais um quarto elemento aqui, que é o conhecimento artístico. E ele vai dizer para a gente, ou você tem técnica, tecne, ou você vai ter conhecimento científico, ou você vai ter conhecimento prudencial, ou você vai ter conhecimento artístico. E daí vem toda a ideia de uma crítica da razão pura, uma crítica da razão prática, que vai desembocar naquilo que ele vai chamar de uma ética do dever. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque quando a gente começa a entender qual é o papel do Kant na concepção da ética, a gente começa a perceber que, de fato, hoje em dia, ou você é aristotélico tomista, ou você é pós-aristotélico, ou seja, você vai ser um kantiano, você vai ser um hegeliano. E o que é que o Kant vai dizer? Ele basicamente vai tirar Deus da equação e vai substituir Deus por uma outra coisa chamada de razão. E ele vai dizer o seguinte, você sabe por que é que o ser humano, ele não mata o outro? É porque tem uma lei que diz que ele não pode matar. Não, na verdade, o Kant assevera que o ser humano, ele não mata outra pessoa porque ele é racional. E ele explica isso da seguinte maneira. Quando nós, seres humanos, nos percebemos enquanto seres racionais, nós entendemos que nós possuímos razão. Ele vai dizer que o ser humano, ele consegue dividir a boa razão da má razão. Do mesmo jeito como Aristóteles fez, né, com as virtudes. Então, ele tem a boa razão e tem a má razão. A boa razão é aquela que vai construir argumentos como, por exemplo, se eu não quero que ninguém atente contra a minha vida, eu não vou atentar contra a vida do outro. Imperativo categórico. Age de tal maneira que a tua conduta seja para ti uma lei universal. Se eu entendo que eu tenho, por exemplo, vontade de possuir bens e que esses bens são de outras pessoas, eu entendo que, racionalmente, a minha vontade é para aquele lado, mas a minha razão me inclina à ideia de que eu não devo praticar aquilo que eu queria fazer. O Kant substitui e ele vai dizer, você não age porque você é racional o suficiente para entender em que momento você não deve agir. Uma vez eu falei isso numa sala de aula, era uma sexta-feira, e aí um rapaz levantou e falou assim, professor, é que parece eu mesmo sexta-feira, que eu sei que eu não posso sair de casa, né, mas mesmo assim eu quero, então nem tudo que eu posso eu quero, daí eu devo ficar em casa e eu devo estudar. Eu falei, olha, isso aí aprendeu Kant direitinho, agora vai sentar, vai estudar, né? Entendeu a ideia de dever. Eu vou colocar para vocês um exemplo bem prático. Houve uma polêmica há alguns anos atrás com aquele autor Will Smith. O humorista fez uma piada de mau gosto com a esposa dele. O Will Smith se levantou no meio da premiação do Oscar e ele deu um tapa na cara, né, do comediante Chris Rock. E aí o mundo se dividiu entre aqueles que apoiavam a atitude do Will Smith e aqueles que repudiavam a atitude do Will Smith. E aí eu entrei numa sala de aula e o professor, quando entra numa sala de aula, ele tem que estar preparado para tudo. E aí me perguntaram, professor, qual é a sua opinião sobre esse caso? Aí eu respirei fundo e eu respondi assim, eu não vou dar a minha opinião, eu vou dar a opinião do Kant, então. Olha só o que é que o Kant diria se ele fosse avaliar essa situação. Todas as vezes que alguém comete um ato de violência para com o outro, olha só essa sacada aqui. Se eu cometo um ato de violência para com outra pessoa, eu estou transformando aquele ser humano em um objeto da minha vontade. Por que é que eu bato na outra pessoa? Porque eu estou transformando ele num objeto para eu expressar minha raiva.
Se eu torno outra pessoa num objeto, eu vou de encontro com aquilo que o Kant chama de dignidade da pessoa humana. Então, se eu objetifico alguém, isso não é racional. Mas, Papaléu, então tu está dizendo que ele não devia ter agredido a outra pessoa? É verdade. Mas a outra pessoa agrediu a esposa dele com palavras. Então, a outra pessoa também não deveria ter agredido a esposa dele com palavras. Aqui, o que nós poderíamos fazer uma interpretação de justiça é: se sentiu ofendido, você recebeu o microfone, você vai lá e você faz a sua explanação pública. Olha, não gostei da piada, minha esposa se sentiu ofendida, ela passa por isso, passa por aquilo, peço uma retratação, caso contrário, vou entrar com uma ação de indenização por danos morais. Isso daqui, pessoal, é toda a ideia do Kant sobre para que serve o direito. O direito serve exatamente para isso. Nessa concepção de ética, nessa concepção de dever, nessa concepção de dignidade da pessoa humana, o direito é simplesmente uma expressão da razão. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará, então, funciona para expressar a razão do povo paraense sobre as questões que colidem diretamente com a dignidade da pessoa humana do povo paraense. Nesse sentido aqui, então, percebe, você não precisa mais usar aquela fórmula aristotélico-tomista para discutir sobre ética, sobre direito, e consequentemente isso traz uma forma de gestão pública que vai ser desenvolvida dentro do nosso modelo jurisdicional brasileiro. Eu venho de uma pesquisa em História do Direito, no meu doutorado, e essa pesquisa me abriu muitos olhos. Eu tive a oportunidade de ler um autor chamado James Houston, um livro que eu sugiro vocês muito a fazer a leitura, chamado Cidadania Insurgente. Nesse livro, a gente vai ver toda a construção da gestão pública dentro do direito brasileiro, dentro da história brasileira, desde a coroa até a democracia atual. E aqui a gente vai entender peculiaridades como jeitinho brasileiro foi criado em algum momento da nossa história ou ele sempre existiu. Eu me assustei quando eu li esse texto, eu discuti com outros colegas esse texto, porque quando você pega a velha república no Brasil, ela foi uma oligarquia. Não poderia ser nem chamada de república, porque a primeira coisa que a velha república fez foi tirar o voto do analfabeto. 80% da população do Brasil era analfabeta. Então, quem é que controlava o Brasil? Uma elite de 20% de pessoas que sabiam ler e escrever e podiam decidir quem é que ia ocupar os cargos políticos no Brasil. Antes disso, para vocês verem só, uma pessoa só poderia participar de votações abertas no Brasil se ela tivesse um atestado de hombridade, de dignidade. E isso era conferido geralmente para aquelas pessoas que as contratavam para trabalhar dentro dos seus engenhos. Ou seja, quanto mais funcionário eu tinha, mais massa eleitoral eu poderia atestar para poder eleger quem eu quisesse. Então, isso acontece sim na história brasileira. Isso acontece sim, dentro de todo o percurso. A gente não pode dizer então que isso é já, uma coisa que foi uma invenção. Ela está na história brasileira desde muito tempo. E isso envolve, claro, sim, graves problemas éticos. Tanto do ponto de vista aristotélico-tomista quanto do ponto de vista kantiano, nós temos pessoas sendo objetificadas, temos pessoas que são substituídas quanto às suas vontades e seus interesses e são resumidas em um número frio, um cômputo ali numa planilha de Excel para que elas possam então depois ser manipuladas para que sejam então objetificadas no sentido que eu estou explicando para vocês. O nosso modelo, então, ele é um modelo que ele tem essas peculiaridades. Mas o nosso modelo, ele tem uma grande vantagem em relação a outros modelos, é que nós somos um Estado democrático de direito. Então, caminhando para o segundo ponto, apresentei para ti a concepção de ética, vamos falar um pouco sobre cidadania. Tá? E aí eu preciso fazer um alerta para vocês. Quando a gente pensa em cidadania, é importante a gente lembrar de uma coisa. A nossa Constituição, lá no artigo 12, vai falar para a gente sobre nacionalidade e ela vai estabelecer uma coisa muito preciosa, que é, se eu sou nacional brasileiro, eu tenho um vínculo jurídico com a nação brasileira. É como se eu tivesse assinado um contrato com o Brasil. E esse contrato vai me dar deveres e vai me dar direitos. Eu tenho o dever de votar.
mas eu tenho o direito de fiscalizar. E aqui a gente tem uma coisa muito curiosa, que é, a gente sabe muito cobrar os nossos direitos, a gente sabe muito exigir o que é que a gente deve e o que é que a gente não deve fazer, mas a gente sabe pouco fiscalizar. A gente sabe pouco desenvolver políticas participativas. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu vejo que cada vez mais e mais, tanto o nosso estado quanto o nosso município, tem caminhado para uma gestão participativa. Há alguns meses atrás, participei de uma roda de conversas lá na UNAMA com o professor Arroio, com algumas lideranças políticas do município, lideranças de bairros, e a gente apresentou uma pesquisa sobre democracia, sobre participação democrática. Houve uma escuta, todos foram chamados para falar. Eu achei engraçado porque eu acho que eu falei 10 minutos, o Arroio falou uns 15, 20, mas quem falou de verdade foram as pessoas que estavam lá, né? E aí isso traz para a gente uma ideia de que nós estamos mudando esse cenário. Fui convidado a fazer parte também da Comissão Pará 2050, né? Para 2050, como estará o Pará daqui a alguns anos, em 2050, como é que vai estar o Pará? E ali também a gente tem essa oportunidade de contribuir no fomento de políticas públicas. Nós somos ouvidos, nós dividimos os grupos, a gente conversa, debate, discute, tem um relatório central, a gente parte desse relatório para a gente poder, de fato, exercer isso que a cidadania impera a nós exercermos, que é não só exigir um direito, mas também participar ativamente na fiscalização, construção de políticas públicas. Nós somos protagonistas e nós devemos cada vez mais assumir esse papel. Um Estado democrático de direito, no fundo, teoricamente, significa que os problemas sociais, os conflitos sociais, vão ser resolvidos por meio do direito, por meio da lei. Mas essa lei, ela não é um produto da vontade de uma pessoa, mas é o produto da vontade de uma congregação de pessoas que são chamadas de cidadão. Então aqui você vai entender que o cidadão vai eleger um representante, vai passar uma procuração para esse representante, o representante vai ouvir quais são as demandas sociais e ele vai propor projetos de leis para que essas demandas sociais sejam atendidas. E aí nós vamos ter um ordenamento jurídico que ele vai nesse sentido, de resolver conflitos sociais, de dar uma resposta para a sociedade. Aí vocês vão me dizer, em tese, é assim que tem que funcionar. Há uma pesquisa, e eu acho muito salutar citar essa pesquisa, que no âmbito das Assembleias Legislativas Estaduais e no próprio Congresso Nacional, nos últimos pleitos eleitorais, nós tivemos uma diminuição de cerca de 8% de mulheres eleitas para cargos de mandato eletivo. Eu não me recordo de cabeça o número da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, mas há uma iniciativa no Congresso Nacional para uma reserva de vagas para mulheres nos assentos dos poderes legislativos, de âmbito nacional e possivelmente, talvez, se passar, né, até estadual. E os partidos políticos responderam com isso, propondo que, na verdade, não sejam reservados assentos, mas, na verdade, que sejam reservados vagas na hora de habilitar a candidatura. Ou seja, se pergunte, isso deve estar acontecendo no Brasil, por quê? Há uma pesquisadora que ela deu uma resposta e eu achei essa resposta fantástica. Ela diz o seguinte, é porque se você olhar a composição do Congresso Nacional, você vai encontrar poucas mulheres e muitos homens votando políticas públicas para mulheres. Aí você começa a se impactar naquilo que os teóricos chamam do déficit democrático e representativo nas instituições brasileiras. Nós somos um Estado democrático de direito? Somos. Nós temos participação? Temos. Mas a pergunta é, ela é eficaz? Ela é efetiva? As pessoas conseguem ser ouvidas do mesmo jeito? Essa que é a grande questão. Todas as vezes que eu olho para a composição do nosso Supremo Tribunal Federal, eu fico profundamente incomodado com isso. Eu já escrevi um texto sobre isso, sobre como democratizar o Supremo Tribunal Federal brasileiro. E se vocês forem analisar, se a gente fosse seguir o que diz a Constituição, nós não deveríamos ter 11 ministros para garantir essa representatividade.
Pelo menos nós devemos ter um para cada estado, para começo de conversa. Mas vamos supor então que não dê para fazer isso. Qual seria a alternativa? A alternativa seria eu indicar ministros ou ministras que passaram pela maior quantidade de comarcas de justiça ao longo de toda a sua carreira do judiciário. Por quê? Porque eles vão representar o interesse das pessoas que foram seus jurisdicionados ao longo de toda essa carreira dentro do judiciário. Isso daqui seria uma outra alternativa. A terceira alternativa seria abrir para voto, e aí realmente talvez não seja uma boa alternativa por enquanto, né? Enfim, no âmbito da cidadania, então, nós temos todos esses desafios. Nós precisamos fiscalizar mais, nós precisamos parar de só buscar culpados e tentar apontar dedos para que os nossos problemas eles sejam só ouvidos e não sejam resolvidos. Cada vez mais e mais nós temos que buscar exercer esse protagonismo. E caminhando para o terceiro ponto, para falar um pouco sobre gestão pública, né? Não vamos voltar aos modelos passados de gestão. Nós temos um modelo muito burocrático no Brasil, alguns dizem até weberiano, outros dizem Foucaultiano, né? Mas eu tenho o hábito de dizer que é o modelo brasileiro mesmo, né? Não vou chamar aqui para conta o Michel Foucault, nem o Max Weber, mas eu quero dizer que esse modelo ele tem se modificado. Hoje se fala de uma nova gestão pública. Termos como accountability, né? Responsabilidade começam a surgir. Termos como eficiência administrativa começam a ser esclarecidos. Termos como economia no sentido administrativo, mas não só de dinheiro, mas de rotinas, de processos, otimização de resultados. A nossa gestão pública deixou de ser aquela velha gestão burocrática e ela começou a se tornar uma gestão pública que imita, por assim dizer, mimesis, né? Ela imita aquilo que se discute dentro da administração privada. Então agora nós não vamos mais precisar de todas aquelas rotinas administrativas para a gente poder chegar num resultado. Nós precisamos encurtar o caminho. É possível encurtar o caminho. Outro dia, nós fomos fui levar minha esposa para fazer um exame de sangue. E aí demorou muito, demorou. Vocês sabem que agora, né, são poucos laboratórios que atendem o plano de saúde, Unimed. E aí vai todo mundo mesmo. E aí demorou. E aí teve uma hora, né, que já, poxa, a pessoa acorda cedo, fica de jejum e demora, e fica com fome, nada de chegar a hora de fazer o exame. E aí eu comecei a observar as rotinas do laboratório. Aí eu comecei a perceber. A pessoa chega, pega uma senha, aí ela espera a vez dela. Aí depois, quando ela é atendida, a pessoa que está atendendo ela tem que imprimir uma série de formulários, aí tem que assinar tudinho, aí coloca numa prancheta, aí aguarda vir outra lá de dentro para pegar a prancheta na ordem que foi colocado, não é isso? Para depois começar a chamar fulano, ciclano, beltrano. Isso é um exemplo de um modelo burocrático. Isso é um exemplo de um modelo que coloca várias etapas, vários procedimentozinhos, quando ele poderia colocar só um. Você imagina como seria muito mais fácil se você estivesse na sua casa, você puxasse o celular, você falasse assim, olha, eu vou fazer o exame ali naquele laboratório. Aí você manda uma mensagem para lá, você manda a sua guia, ele recebe a sua guia, ele já imprime, já assina. Aí quando você chega lá, você não precisa esperar todo aquele tanto de procedimento que eu falei no começo da conversa. Não é verdade? Aí você imagina, você chegou lá, se apresentou, olha, eu sou o fulano, eu vim fazer o exame. Ah, beleza, ele já está aqui no computador, ele já mandou lá para dentro do laboratório, não precisou imprimir nenhum papel. Aí a pessoa só vem lá, opa, senha tal, pode entrar. Mas por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está encurtando esses procedimentos para ter mais resultado? Isso é a questão que vai nos levar para o ponto final da nossa fala da noite de hoje. Tá? É importante eu te dizer que nós podemos
pensar em encurtar procedimentos, nós podemos pensar em responsabilizar o administrador, nós podemos pensar aqui em diversas outras estratégias, nós podemos pensar aqui em gestão de pessoas, nós podemos pensar aqui em várias coisas, mas se você não trouxer para a questão de que você está lidando com seres humanos, você não consegue pensar em cidadania, em gestão pública, porque você não está pensando em ética. O grande X da questão aqui é você entender essa singularidade. Você não está só prestando um serviço porque você vai receber um vencimento, um subsídio no final do mês. Você está prestando um serviço e você está lidando todo dia com seres humanos. Seres humanos que têm o seu universo de preocupação, seres humanos que têm as suas experiências de vida, seres humanos que enfrentam os seus desafios e muitas das vezes, pasmem, seres humanos que eles só precisam ser ouvidos, porque muitas das vezes a emoção que eles trazem à tona na hora que eles chegam lá na frente para ser atendidos, aquilo só basta não, se acalme, eu vou lhe escutar, que 90% das situações. Eu hoje oriento uma pesquisa no Programa de Gestão do Conhecimento para o Sócio-Desenvolvimento da Amazônia, nosso famoso PPGC, e essa é uma pesquisa que ela é desenvolvida por uma orientanda minha, Patrícia, e é uma pesquisa que a gente vem tratando com ela desde o projeto da Patrícia. A Patrícia é servidora da EGPA, ela sofre de ansiedade, e muito do que a gente discute eu sou da ouvidoria da EGPA, ela me conta. Todas as pessoas que vêm falar comigo, elas não gostam de mim, porque eu sou a chata que corrige eles quando eles fazem alguma coisa de errado. E eu disse, Patrícia, existe uma ODS, a ODS 16, que ela fala que as instituições públicas elas têm que fomentar paz e harmonia no ambiente de trabalho. Para que a gente possa concretizar essa ODS, que tal se a gente utilizasse uma ferramenta da psicologia que até hoje eu nunca vi ninguém discutir no âmbito da gestão? Aí ela, qual? Aí eu disse, a comunicação não violenta. Aí apresentei o livro do Marshall Rosenberg, ela começou a ler o livro do Marshall Rosenberg, e hoje ela diz assim, Papaléu, a comunicação não violenta, ela não mudou só o meu atendimento, ela mudou a minha vida, porque agora eu aplico com os meus filhos, eu aplico com o meu esposo, eu aplico com todo mundo que vem conversar comigo. Porque ela se desenvolve em cima de um tripé. O primeiro é avaliar sem julgar. O segundo é escutar verdadeiramente. O terceiro é diagnosticar pedidos de emoções. E o quarto é fazer proposições assertivas. Se você pensar dessa maneira, olha como muda o caráter do atendimento. Ele deixa de ser um atendimento frio, com foco no resultado, e ele se torna um atendimento ético. Por quê? Porque ele é um atendimento para o ser humano que está lá na sua frente. Não é para o problema que eu tenho que resolver, mas é para aquela pessoa complexa que chegou lá com uma carga emocional, com uma demanda que você simplesmente, se fosse outra pessoa, diria, olha, tem um artigo do Código Penal que diz que é desacato, né, falar assim com o servidor. Vai se acalmar, depois volte. Várias vezes isso já aconteceu e várias vezes a pessoa saiu daqui, foi para a ouvidoria e foi fazer uma reclamação, não é? E hoje a gente percebe que não é bem assim. Você pode resolver essa demanda, você pode apresentar uma resolução otimizada com um resultado se você aplicar métodos mais humanos. Eu vou contar uma história para vocês da aplicação da comunicação não violenta. Uma vez, depois que a gente pegou as crianças na escola, aí tem um que sempre gosta de dormir depois do almoço. E aí estava na rede dormindo, me ligou um cliente do escritório da advocacia. E ele disse assim, poxa, eu comecei a trabalhar de carteira assinada, e aí o que acontece é que a minha ex-mulher, não gosto desse termo, ela foi lá e não quis me dar o documento da criança para eu incluir ele no plano de saúde. E aí, poxa, discuti com ela, brigamos pelo telefone, e aí, poxa, doutor, e agora o que eu faço? Eu preciso amanhã desse documento. Aí eu falei, meu querido,
vamos tentar resolver isso da seguinte maneira. Você pode me dar o telefone dela que eu falo com ela? Aí ele disse, posso. Aí ele me deu o telefone, aí eu liguei para a moça, me apresentei. Olá, tudo bom? Sou Alberto Papaléu, sou advogado do seu fulano. Quer que já que fulano foi meter advogado no meio disso? Eu disse, se acalme, senhora, se acalme, se acalme. Ele me relatou que aconteceu isso. Ele ligou para a senhora, ele falou para a senhora que ele começou a trabalhar e que ele precisa do documento para poder incluir o menor no plano de saúde. É verdade? Ele disse, falou não, porque a gente fala assim. Ele gritou comigo. Aí eu, tudo bem, deixa eu ver se eu entendi. A senhora ficou com raiva não. Tá, a senhora não gostou de como ele falou com a senhora. Ele disse, é verdade. E por isso, então, vocês começaram uma discussão. Mas foi ele que começou. Tudo bem. Então, eu entendi que o jeito como ele fala com a senhora é um jeito que não é muito adequado. Aí eu disse, é verdade, tem que conversar com ele para mudar esse negócio. Porque, poxa, a gente se chateia, né? A gente trabalha, a gente faz isso, faz aquilo, ainda tem que ficar com o cara cobrando e tal, não sei o quê. Eu disse, eu entendo a senhora e realmente eu acho que isso é uma coisa muito chata, né? Mas veja comigo, a senhora acha que o jeito como ele lhe tratou, muito embora a senhora esteja certa, não pode ser tratado assim. O jeito como ele lhe tratou, isso é bastante para você negar para o seu filho um plano de saúde? Aí disse, não, do jeito como você está falando, você faz parecer como se eu estivesse errada. Aí eu disse, não falei que você está errada, só perguntei. Você não acha que é melhor o seu filho ter o plano de saúde e a gente resolver o seu problema com o seu marido, ex-marido, com o seu ex-marido, depois desse jeito? Para a senhora ficar tranquila, eu me encarrego de repassar a documentação para ele. Bata foto, PDF, assim, vamos fazer assim? Ela disse, não, a senhora tem razão, realmente. O plano de saúde ele precisa, e é bom mesmo que ele pague, para ele ter responsabilidade também, né? Que é tudo na minha costa. Aí eu disse, beleza, então vamos fazer assim. Resolveu o problema. Mas qual era o X da questão? O X da questão é que ela não queria dar o plano de saúde para a criança? Não. O X da questão é que ela se incomoda do jeito como ele trata ela. Quando a gente consegue diagnosticar isso, a gente resolve o problema. Quando a gente não consegue diagnosticar isso, o que a gente faz? Mano, vai para a defensoria, dá parte dele na delegacia, faz isso, faz aquilo. E muitas vezes não é errado fazer isso, não me entendam mal. Só que quando essas demandas chegam no poder público, o poder público tem que ter esse comportamento humano para transbordar nessa ética do dever, para que nós possamos resolver as demandas e não transformar isso numa bola de neve. E aí o que vai acontecer é que eu vou inflar o poder público com várias pequenas demandas que podem ser resolvidas de maneira rápida, de maneira otimizada, e aí eu não vou conseguir trabalhar em outras coisas. Eu sempre digo, melhor jeito de você entender uma pessoa é você se abrir para verdadeiramente ouvi-la. E é aquele ouvir que você vai escutar realmente tudo o que ela falou e ter a sensibilidade de diagnosticar qual é a emoção que está por trás daquela fala. E isso é uma prática diária, isso é uma prática cotidiana, para que você possa então começar a aplicar isso no teu dia a dia. Posso estar enganado, mas um livro de Provérbios, capítulo 13, diz: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o tolo a rejeita. Todas as vezes que a gente rejeita o que o outro tem a contribuir com o nosso universo, nós somos tolos, porque a gente abre mão da nossa humanidade para que nós possamos viver o nosso eu, o nosso egocentrismo. Conclusão: nós precisamos sim entender que a disciplina da ética precisa ser revisitada. Nós temos que voltar e entender de que modo nós podemos aplicar essa ética e de que modo nós podemos reabilitar as virtudes no âmbito da prática da gestão.
A cidadania, ela não pode ser somente a cobrança de direitos, mas também o exercício da fiscalização que o cidadão faz, tá, para com os administradores. E aqui todos nós somos, e nós precisamos exercer isso. E um último ponto: a nossa nova gestão não pode ser apenas uma gestão de resultados, mas ela tem que ser uma gestão de cuidado, uma gestão de cuidado com o ser humano, com o indivíduo, uma gestão humana que não descaracteriza e não objetifica as pessoas enquanto números de uma planilha, de uma tabela de Excel. São essas as considerações que eu tenho para apresentar a vocês na noite de hoje, e já agradecendo imensamente pelo tempo que vocês dispuseram em me ouvir, eu finalizo me abrindo para as perguntas. Queria agradecer ao professor Alberto, dizer que a gente não tem ética e filosofia na matriz porque é um curso tecnológico, né? Então, como um curso tecnológico, não tem as disciplinas de fundamentação. Por isso que a gente pediu para você tratar esse tema. E a filosofia é a base da estrutura do conhecimento, né? A ciência, ela precisa, para ela existir, saber qual linha filosófica, qual linha de pensamento cada um de nós e todos juntos e juntas vão poder desenvolver dentro daquilo que você acredita, de como você coloca, né, o processo. E o segundo ponto que você abordou, eu acho que é fundamental, né, como você termina, me lembrou muito um texto que o Rubem Alves escreveu, que ele diz que tem muito curso de oratória. Todo mundo faz curso de oratória, todo mundo quer aprender a falar. Você fala, tem um curso de oratória. Tem pessoas que fizeram 10 cursos de oratória para aprender a falar. Aí ele diz, mas não tem curso de escutatória. Ninguém quer aprender a escutar. Então, o que deveria ter um curso, que é essa comunicação não violenta, é você poder entender o outro e a outra, para que você possa estabelecer a comunicação. A maioria dos grandes problemas, como você tão bem colocou, que a gente não consegue escutar. E porque você não consegue escutar, aí você entra em conflito, você não sabe nem o que o outro disse, mas a forma como ele disse já vem e te coloca. Então, eu lembrei muito dele. Vamos aprender a escutar, isso é muito importante. E a ética tem tudo a ver com isso, né? Porque se você não escuta, você não estabelece a relação, se você não se comunica, você não consegue compreender que há outras possibilidades, outras versões, outros procedimentos que não o teu, e que a verdade ela é muito relativa, né? Eu acho que quando você aponta Kant, faz essa síntese crítica, né, kantiana, quando a gente resolve, entre aspas, né, o problema da razão, né, eu até falava para a Fábia, né, a crítica da razão, e é fundamental porque a gente consegue compreender que existem várias formas de pensamento, principalmente para a turma, para a primeira turma, que o quarto semestre que vai iniciar agora, que eles vão ter um trabalho fundamental, que é escrever o seu projeto final. Então, eles vão fazer o trabalho agora para poder encerrar o curso, né? Então, vamos fazer um trabalho final. Não é um TCC, porque como é um curso de tecnológico, não é um bacharelado, mas é um trabalho final. É um trabalho onde eles vão escolher o tema, vão fazer a justificativa, vão pegar tudo que os professores desenvolveram até agora e construir um trabalho final. E o que você coloca é fundamental, porque eles vão ter que escolher a linha de conhecimento que eles vão desenvolver. Então, não é uma pergunta, é um agradecimento, é um comentário, mas eu queria saber se alguém quer perguntar. Eu achei fantástico a tua abordagem. Que não tem nem pergunta, né? Mas vai ter nas terças-feiras para o quarto semestre, que eu sou professora de vocês junto com a Fábia. Estou avisando, vai ter muita, tá? Olha, tá aqui a declaração. Queria te agradecer muito, você contribuiu muito. Já queremos convidar você, todos os professores, a gente vai montar as bancas convidando os professores, as bancas do trabalho final do quarto semestre. Queria te convidar para vir para algumas, claro que dentro da tua possibilidade, mas já está convidada, passando aqui para vocês.
Muito obrigada, muito obrigada. Gente, agradecendo ao professor Alberto, agradecendo os nossos docentes que estão aqui hoje, agradecendo a vocês. Amanhã a gente continua a aula já, cada um na sua turma. Ótimo semestre letivo, tá? Obrigada, boa noite.